E aí, tá tudo bem com você? Eu sou o Wellington Calazans, esse é o programa Duplo Expresso que começa a partir de agora. Programa que vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 6 da manhã, hoje com 3 minutos de atraso, mas estou aqui para a gente conversar sobre o que importa, conversar sobre política. Daqui a pouco meu colega Rômulus Maia, que mora na Suíça e apresenta comigo o programa, chega e a gente vai poder começar essa transmissão. E eu já desejo um bom dia para Marta Por Deus, que chegou bem cedo, Dri Bezerra, que acorda lá em Pernambuco, sem horário de verão, sem nada, ela acorda cedão. Niobe Cunha, nossa comentarista de política às quintas-feiras. Bom dia Glaci Leão, bom dia Camila Govedice, nossa produtora. Bom dia para todo mundo que chega. Eu peço que você compartilhe o programa, eu peço que você divulgue o programa, curta as páginas, para que nós possamos ampliar essa audiência, tá bom? Então, eu estou somente na expectativa aqui da chegada do Rômulus, para que possamos aumentar essa corrente aí, né? Essa corrente, muita gente já em Porto Alegre, muitos vídeos, né? Que as pessoas têm mandado no próprio Facebook, aí chega uma timeline, a gente vê muita gente já em Porto Alegre, muita gente já desejando um bom dia a partir de Porto Alegre, isso é muito bom. E eu quero dizer que realmente Porto Alegre é o centro das atenções, né? Amanhã é o grande dia, o dia do julgamento da justiça brasileira. Amanhã nós vamos saber se nós temos justiça ou se nós temos um puxadinho da Rede Globo ou um comitê do PSDB com toga, tá bom? É amanhã, quarta-feira, dia 24, hoje é terça-feira, dia 23 de janeiro de 2018, onde quer que você esteja, no Brasil ou fora do Brasil, brasileiro ou não, mas que ama a democracia, você é muito bem recebido aqui no nosso programa, para que possamos ampliar o debate, possamos fazer desse espaço um espaço de fortalecimento da democracia e dos ideais de um Estado de Direito digno das nossas aspirações. Tá, falando e nada do Rômulus chegar. Alô, Rômulus, bom dia, cadê você, Rômulus? Dá um bom dia aí para a gente poder adicionar você aqui à nossa transmissão. Eu peço a você que continue compartilhando, certo? Continue compartilhando o programa para que possamos ampliar essa corrente. O programa é transmitido em diversas páginas, Cafezinho, Brasil 247, Falando Verdades, Dilma Resistente, Botando Pilha, Presidente Lula, Carlos Krebs, bom dia, obrigado por ontem, Carlos Krebs. Ótimo comentário, o público recebeu muito bem. Enfim, não dá para falar o nome de todo mundo, mas todo mundo aí, você que está me assistindo, se sinta abraçado, o Rômulo chegou, vamos adicionar o Rômulus. Olá, Rômulus, bom dia. Bom dia, Wellington Calazans, bom dia para você que está nos ouvindo. Pois é, um prazer tê-lo aqui, em mais uma transmissão, depois de um fim de semana extremamente puxado e tudo, a gente já tem o Carlos Krebs aí ajudando na legendagem daquele vídeo, do áudio que nós colocamos ontem. Nós temos aí uma pessoa, eu vou conectar aqui para poder trazer da Cidade do México, a pedido aí do pessoal do Coletivo Internacional, uma pessoa da Cidade do México que vai conversar com a gente sobre essas manifestações que estão acontecendo em todo o mundo, denunciando os abusos da justiça brasileira, a tentativa antecipada de fraude eleitoral, que é a tentativa de tirar Lula do páreo na corrida presidencial, mesmo desconsiderando aí a vontade da maioria, essa pesquisa que serviu para medir popularidade de Dilma e justificar um golpe através de um crime ridículo, como de pedaladas, que depois passou a não ser crime, que não era crime, só foi crime para Dilma. Agora estão querendo mais uma regra 18, como dizemos no futebol, querendo inventar mais uma regra com o jogo em andamento para tirar Lula do páreo, e o brasileiro já está disposto a lutar por isso. O brasileiro não vai aceitar isso de forma passiva ou pacífica, talvez. Não é, Rômulus? Então, enquanto você conversa com o público, eu vou tentar aqui conectar a nossa participante do dia, tá bom? Vambora, gente. Fala aí com o Wellington, porque a gente hoje tem mais coisa para falar. Comentar, tem repercussão, Wellington, daquele artigo que a gente publicou
da noite do domingo para segunda-feira. Muita leitura, muito comentário, muito compartilhamento, muita repercussão nas redes sociais. Muitas pessoas estão vindo me perguntar por que, que a história não está sendo a matéria, né? Story. Por que, que a matéria não está sendo replicada pelos outros veículos da blogosfera? Minha gente, eu não sei. Vocês perguntem diretamente para eles. Não sei. Enfim. Outra questão. Muitas pessoas vieram discutir ontem, continuaram falando aquela coisa, se deveria a fonte virar público, se não deveria. Isso a gente já falou. E aí, por que eu me atrasei até um pouco hoje? Porque eu atualizei, acabei de atualizar agora de manhã o post. Quem quiser vai lá. Eu sempre coloco as atualizações no final, para quem já leu, não tem que ler tudo de novo. Então você vai lá e veja a atualização de hoje. Ontem, Wellington, a Mônica Bergamo, na Folha, publicou mais uma notinha plantada pelo Marcelo Odebrecht, falando da Braskem de novo, dizendo que agora que ele saiu da cadeia, que ele foi na casa dele, pegou o computador dele. Eu não entendi, o computador não tinha sido apreendido? Esquisita essa história, mas enfim. Disse que o computador dele e achou os e-mails que ele disse que comprovariam que a Braskem está fora da investigação, que foi blindada pelo cunhado dele, Maurício Ferro. Isso aí, essa notinha plantada do Marcelo Odebrecht, é mais um capítulo no tiroteiozinho que fica fazendo ali entre a família Odebrecht, entendeu? Aquela história, ele está revoltado com o que aconteceu, ele está querendo, mas ele ao mesmo tempo não quer derrubar a delação, senão volta tudo do zero. Mas a Mônica Bergamo planta essa notinha do Marcelo Odebrecht. Mais uma vez a Folha diz isso, que a Braskem foi blindada. Uma das muitas operações de corrupção da Braskem que não foram investigadas. E aí, mas ela não diz a consequência lógica. Se a Odebrecht não entregou tudo, está tudo anulado. Acordo de delação, acordo de leniência. A Folha sempre fala, né? E não dá consequência lógica. Então, mais uma vez, ontem, Wellington, olha a coincidência. Ontem, o Marcelo Odebrecht plantou essa notinha na Mônica Bergamo, que já está lá na atualização do meu post, quem for ver lá vai ver no final, confirmando mais uma vez aquilo que a gente vem antecipando. Então tem gente falando, mas a delação tem que ter os documentos, isso aqui e tal. Como eu falei aqui, vou repetir mais uma vez, tudo que a fonte falou pode ser verificado de maneira independente hoje, lá no prédio do Odebrecht. Se for lá, comprova. Agora, tudo. E o que ele está falando, mas isso era antes, eu falava isso antes. Agora, o próprio Marcelo Odebrecht já 2 vezes se manifesta no jornal, na Folha de São Paulo, confirmando o que a gente está falando, plantando notinha na Mônica Bergamo. Uma foi lá no meio de janeiro, mais umas 2 semanas atrás, e agora mais uma, falando da Braskem. Mas o que ele fala para a Braskem vale para tudo, vale para todo o resto. Foram muito poucas as coisas que foram investigadas. A investigação, como a gente falou aqui, foi menos de 1/3 das contas offshore. Então, eles estão nesse jogo aí, ele com o cunhado, mas a gente não sabe bem, né? A fonte falou que achava que era jogo de cena, essa briga em família. Eu não sei, não tenho opinião formada sobre isso. Mas, enfim, o que a gente está vendo é mais e mais a Folha de São Paulo, principalmente, fazendo head e tentando discretamente, sem falar das consequências da anulação da Lava Jato, ir se distanciando e ir com aquelas matérias meio João sem braço, mostrando algumas falhas da Lava Jato, que é lá na frente, quando a casa cair, falar, não, eu falei, eu não tinha nada a ver com isso. Fale, Wellington. Pois a gente já está entrando em contato aqui com a Márcia Sarkis, que está na Cidade do México e vai falar aqui com a gente, tá? A Márcia Sarkis, que também tem o seu grupo de ativismo e participa do contexto internacional, onde vários grupos integrados organizaram e colocaram em prática diversas ações. Então, eu estou tentando aqui o contato com ela, na verdade. Vou tentar aqui de outra forma. Ela mandou aqui. Vou tentar. Então, Ramos, resumindo aí, o Marcelo Odebrecht está querendo desenhar ao modo dele aquilo que a gente já denunciou como realmente é. É isso aí, né? Exatamente. Marcelo Odebrecht está fazendo isso, mas a gente ainda não entende muito bem as motivações dele. A fonte falou lá no áudio que ele ficou revoltado com ter levado toda a culpa. É compreensível. Realmente, ao que parece, realmente, todo o pessoal de baixo tomava decisões autônomas e aí no final falou, não foi ele que mandou. Não é que ele mandou, ele sabia, ele dava autonomia para as pessoas pagarem propina. E aí depois falou, não, ele mandou. Mas como ele era o superior hierárquico, do ponto de vista jurídico, se ele é o superior hierárquico e ele sabe do que os outros estão fazendo, porque ele era mantido a par, é evidente que ele tem uma ascendência na cadeia de comando. Então, eu entendo a revolta dele, dizer, mas não foi eu que mandei,
Mas, enfim, ele tem a responsabilidade nesse caso, mas ele está revoltado e fica tentando essa negociação aí dentro da família. Eu não sei exatamente qual é o objetivo dele, Wellington, porque se for para reabrir, assim, eu sei qual é o objetivo dele. Ele quer que diminua a pena dele da prisão domiciliar lá. Pois é. Diga, Wellington. Olha, agora a gente já está aqui com a Márcia Sarkis, que está na Cidade do México. Bom dia, Márcia. Bom dia, Wellington, tudo bem? Tudo ótimo, prazer falar com você. Márcia, como é que está a movimentação dos brasileiros? Vocês já fizeram manifestação aí, mas eu quero saber como está a movimentação dos brasileiros em torno desse julgamento de amanhã, dia 24, que a gente chama aqui de julgamento da justiça, não é julgamento de Lula. Lula não tem crime, quem vai ser julgado é a justiça. Como é que vocês estão reagindo a isso, Márcia? Então, Wellington, no domingo, agora dia 21, a gente fez um ato na porta da Embaixada Brasileira na Cidade do México. Foi um ato simbólico de apoio ao ex-presidente Lula e contra esse julgamento sem provas. O ato juntou alguns brasileiros na cidade, juntou alguns mexicanos, tivemos o apoio da Organização Socialista de Trabalhadores, Seção Mexicana da Quarta Internacional, tivemos apoio de alguns outros movimentos mexicanos também. E a gente está super apreensivo, assim, porque é aquela coisa que eu imagino que você deve saber também, que por mais que a gente esteja fora do Brasil, toda essa situação nos afeta muito, inclusive afeta a muitos movimentos mexicanos que têm o Brasil como uma referência política, ou tinha, né? O Brasil como uma referência política em vários sentidos. Então, estamos bem apreensivos em relação ao resultado desse julgamento, mas, ao mesmo tempo, estamos tentando confiar de que a resistência da população toda, que está tão forte no Brasil e em vários países, faça uma diferença e nos traga um bom resultado desse julgamento. Márcia, como é que está o mexicano em relação a essa situação? Vocês conversam certamente com as pessoas aí. O México passou por situação semelhante. O México é uma terra arrasada depois do roubo do petróleo, quebra da soberania, marginalização do mexicano agora pelo presidente dos Estados Unidos. E ele certamente vê que o Brasil é vítima do mesmo ataque. Como é que o mexicano está comentando a situação vivida pelo Brasil? Então, eles se interessam muito pelo Brasil, eles perguntam sempre como é que está o Brasil. Muitas vezes a informação não chega de maneira muito clara aqui, talvez porque daqui também não permitam, né? Porque existe um monopólio dos meios em todos os lugares. Até uma das nossas funções como coletivo é informar tanto os meios locais quanto a população do que está acontecendo. Eles, como eu falei, o mexicano tem o Brasil como uma referência. Até outro dia, a ex-ministra Teresa Campelo fez uma reportagem, o título da reportagem é falando sobre a mexicanização do sistema de trabalho, o sistema trabalhista brasileiro, o que é uma coisa muito triste, né? Isso quer dizer que o México tem um sistema... O México, as leis trabalhistas mexicanas são muito atrasadas, sabe? Coisas que no Brasil a gente já conquistou há algum tempo, apesar de estarmos perdendo agora. No México nunca foi conquistado, assim. Então, eles sempre tiveram o Brasil como referência para chegar próximo disso, assim. É um país que tem uma história bem arrasada, como você falou, mas, ao mesmo tempo, a gente coincide porque é um país que resiste muito. O povo aqui resiste muito, assim, por mais dos problemas que tenham passado. Então, eles se interessam muito pelo que está passando no Brasil sempre. Olha, Márcia, eu quero dizer a você que continue forte e firme aí nessa luta. Você está de parabéns, você e o seu grupo aí na Cidade do México. E estamos juntos nessa luta e vamos vencer, porque estamos do lado certo da história, tá bom? Obrigado por acordar bem cedão aí, madrugada ainda, né, Márcia? Aqui são 3 horas da manhã. Pois é, madrugada. Obrigado, tá? E por ter participado, desejo muita sorte e sucesso para que vocês continuem nesse processo de politização tão positivo que vocês têm colocado em prática e que nós recebemos aqui da Suécia, do Brasil também, claro, os efeitos muito positivos e que influenciam e contagiam de forma muito positiva a todos, tá bom? Um grande abraço para você. Obrigada, Wellington, obrigada. A gente está junto aqui, o que precisarem de apoio a gente está à disposição e vamos manter nosso otimismo e a nossa resistência, né? Vamos ver o que vai dar. É isso aí, vai dormir um pouco, Márcia. Um grande abraço para você. Tchau, tchau. Eu conversei aqui Obrigada, tchau. Ok, tchau, tchau. Eu conversei aqui com a Márcia Sarkis, que está na Cidade do México e que, como você viu aí, engrossa o caldo aí dessa resistência
contra os abusos praticados pela justiça brasileira, os abusos decorrentes do golpe e que motivaram o golpe e que mantém agora um assanhamento para novos golpes dentro do golpe maior. Né? Então, o Brasil vive agora momentos decisivos, onde a justiça estará sendo julgada amanhã, no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre. TRF4 vai decidir se nós temos justiça ou se nós temos um puxadinho da Rede Globo, um puxadinho do Projac e também um comitê do PSDB de toga. Não é? Enquanto o Aécio está fazendo a festa por aí, cheio de crime nas costas, José Serra, Geraldo Alckmin, Fernando Henrique Cardoso abre a boca para falar de justiça. Fernando Henrique Cardoso abre a boca para falar de justiça. Os irmãos Marinho exigem a punição de Lula. Esses mafiosos da FIFA. Então, são essas coisas que não vamos aceitar passivamente. Passivamente e nem pacificamente, se necessário for. Porque revolução não é uma palavra proibida. Revolução está prevista, inclusive, na Constituição. Quando as instituições se insurgem contra a própria população, cabe ao brasileiro defender os interesses do país e da sociedade. Eu vou falar agora sobre outro assunto, um assunto interessante que ficou pendente a semana passada, porque o Paulo Gamba teve problemas técnicos, mas ele já está aqui comigo. Bom dia, Paulo Gamba! Bom dia, Wellington Calazans. Calazans, rapaz. Você não sabe falar meu nome até hoje? Calazans. Diga aí, Calazans. Repita. Oh, Wellington, eu disse Calazans. Acho que você fala daqui de Lisboa. Tá bom. Então essa telefonia de Lisboa tá mesmo uma laica, como diria lá em Angola. Uma laica. Então o Rômulo também tá atento ali, rindo pra caramba. Rômulo, bom dia para ti. Camila, bom dia. E, de uma maneira geral, bom dia a todos os ouvintes e telespectadores do Expresso, né? Duplo Expresso, é isso aí. Duplo Expresso, para ficar mais rápido, Paulo Gamba. Semana passada, problemas técnicos aí na telefonia de Lisboa impediram a sua participação. Hoje é seu último dia em Lisboa, você viaja para Angola de volta hoje, não é isso? Sim, hoje à noite estou voltando para Angola. Uhum. Faça uma boa viagem, em breve estaremos juntos lá em Luanda. Não é? Já disse que eu ia colocar aí um tapete vermelho, né? É isso aí. Então, o Paulo Gamba, Nepal vive uma situação sui generis depois de 20 anos sob governo de direita, sem proposta para a sociedade, sem proposta para o país. O Nepal agora tem um governo comunista de volta, com uma esmagadora margem de vantagem nas eleições, podendo inclusive promover a reforma da Constituição, revisão constitucional. Como é que você avalia essa situação e qual a importância dessa vitória do comunismo lá no Nepal? Wellington, antes de começar a minha abordagem, deixa-me dizer que essa abordagem não tem rigorosamente nada a ver com apologia ao comunismo. Simplesmente nós queremos mostrar quais foram as causas que levaram o povo nepalês a eleger o comunismo em detrimento das políticas capitalistas. Mas a pergunta que surge e todo mundo se pergunta é por que os comunistas venceram no Nepal, né? Primeiro, é importante que nós caracterizemos o Nepal do ponto de vista geopolítico, porque o Nepal é um país que, na verdade, foi um reino declarado em 1768 e depois tornou-se um Estado declarado em 2007. Depois tornou-se uma república declarada num dia até que eu não me esqueço, né? Porque foi um dia antes do meu nascimento, no dia 28. 28 de quê, rapaz? Diga isso. Dia 28 de quê? De maio. Ah, certo. Né? Mas só que foi em 2008. Como é evidente, eu não nasci em 2008. Não, né? você é um pouco mais velho do que isso. Mas pronto. O Nepal é um país encravado. Portanto, ele faz fronteira com apenas 2 países, né? A China, por via do Tibete, e a Índia, o que faz, portanto, do Nepal refém dessas superpotências. Aí já podemos tentar entender qual é a influência política que esses 2 gigantes exercem sobre o Nepal. E nós podemos, obviamente, fazer uma caracterização mais ou menos, portanto, prática, dizendo que a influência
da monarquia tinha precisamente a ver com a Índia e agora o comunismo provavelmente a ver com a China, embora a China tenha um comunismo sui generis. Mas repare que, por influência dessas potências, o Nepal também, que é por muitos considerado um país pobre, mas é um país em franco crescimento, porque o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano no Nepal, é considerado médio, portanto ele está aí a crescer e pensamos que, do ponto de vista prático, ele vai mesmo crescer, porque é um país que está em franco crescimento. O Nepal até 1990, portanto, conforme eu já disse, era uma monarquia absoluta que funcionava, portanto, sob o controle do rei, não é? Que ele tinha o poder executivo e, dada a pressão, esse rei foi concordando com algumas aberturas políticas e transformou o país assim à semelhança do Reino Unido, né? Numa monarquia parlamentar. Uhum. Só que depois de muita instabilidade do ponto de vista do controle do executivo, o próprio rei foi forçado a abandonar o poder, isso em 2007, e depois, durante os 12 meses que sucederam ao abandono do poder por parte do rei, houve um governo de transição no qual o Partido Comunista fez parte. Portanto, por isso é que se diz, alguma imprensa alternativa diz que quer dizer, não é a primeira vez que o Partido Comunista, portanto, está no poder no Nepal, embora aquilo tenha sido de forma transitória. Agora, hoje tem-se visto uma descredibilização da monarquia, porque, Wellington, Rômulo, lembras-te que você sempre conceituou a democracia cooptada, ou seja, a democracia que aparece com pele de ovelha por cima do lobo de cordeiro da Wall Street. Os nepaleses hoje estão cansados da mentira da direita. Em Portugal, por exemplo, na coligação que governa hoje, faz parte do Partido Comunista Português. E hoje, depois das eleições autárquicas, o Partido Comunista Português, por exemplo, tem cerca de 32 câmaras municipais sob sua responsabilidade. Portanto, hoje o capitalismo tornou-se uma espécie de capitalismo selvagem. E o povo nepalês, cartão vermelho ao governo capitalista e democrático, vou colocar aqui aspas nessa palavra democrático, esse cartão, quer dizer, ficou no bolso dos senadores do Brasil quando se tentou destruir o presidente Temer, não é? Ou destituir o presidente Temer. E tudo isso, Wellington, Rômulo, faz-me lembrar as palavras da ex-presidente Dilma Rousseff, numa das suas últimas intervenções enquanto presidente do Brasil. Ela dizia que já teve medo da morte 2 vezes quando ela foi torturada, mas hoje teme a democracia. Então, Wellington, só me resta dizer, não é que a senhora estava certa mesmo? Pois é, exatamente. Ela estava certa porque ela sabia que a ameaça não era contra ela especificamente. Inclusive, ela alertou o tempo todo de que chegaria em Lula. E amanhã a justiça vai ser julgada no Brasil, né? Porque condenar Lula por aquela piada que Sérgio Moro inventou, né? Aí é brincar demais com o povo. E como eu falo muito aqui, as pessoas falam, mas o Nepal é pequeno, comparando com o Brasil. Porque a Islândia não pode ser usada como parâmetro. Pode sim. São Tomé e Príncipe, que é bem menor, pode ser usado como parâmetro. Onde o povo se insurge contra os abusos da autoridade, as autoridades dos outros países devem levar em conta. Porque eu costumo dizer que nenhum remédio ele é testado em pessoas. Ele é testado primeiro em cobaias e depois ele é testado em pessoas. Então, ninguém espere que vá acontecer uma revolução gigantesca na China, na Índia, na Rússia, nos Estados Unidos, no Canadá, para que o Brasil tenha uma referência. A referência tem que vir de países menores, porque são experiências, laboratórios mesmo, sociais. E nós temos, e o governante que dá um golpe tem que ter noção, ele entrou por uma via não democrática. Então, ele já está ali sob um forte olhar de repulsa da sociedade. Então, no caso do Nepal, o abandono da direita
as pessoas estão jogadas ao léu e o Estado não tem rumo. Então, a sociedade, de forma expressiva, disse não a isso tudo e trouxe de volta, resgatou aí o comunismo. Paulo Gamba, muito boa a sua observação, essa contextualização foi importantíssima para que as pessoas entendam a evolução para que chegasse a esse quadro atual. Quero lhe agradecer, desejar uma boa viagem. Na próxima semana a gente já fala a partir de Luanda. Você a partir de Luanda. Você ainda a partir de Luanda. Espero que a gente possa fazer um programa a partir de Luanda juntos lá, quando eu chegar lá em Angola. Não na próxima semana, mas logo em seguida, tá bom? Um grande abraço. Muito obrigado, um abraço para todos vocês e bom programa, eu vou continuar acompanhando. Ok, muito obrigado. Eu conversei aqui com Abel Paulo Gamba, que é professor de Direito Internacional da Universidade Angolana e que é comentarista do nosso programa. Agora é com você, Rômulus. Wellington, eu estou aqui vendo os comentários que as pessoas fizeram, né? Muita repercussão do artigo de conta, muitas contribuições legais. E uma das coisas que eu queria comentar, e talvez eu fale mais tarde, porque você está chamando nossos próximos convidados, né? Mas algo já antecipando, duas pessoas, né? Aquele executivo que me ajudou a escrever o artigo e também uma colaboradora do blog. Diga. Eu estou com o Samuel, eu vou voltar para você, Rômulo, concluir seu raciocínio. Samuel, bom dia. Okay. Bom dia, Samuel, tudo bem? Bom dia, meu amigo Wellington, meu amigo Rômulo, os companheiros, todos que estão no ar, de pé pelo Brasil nesse momento. Pois é, eu quero mandar um abraço aí para o Chico Zé, que está assistindo a gente, grande Chico Zé, que está lá no Rio de Janeiro acompanhando a gente, subiu agora o nome dele aqui, não poderia deixar de citar. Ô Samuel, você já está aí ao lado do nosso outro convidado, Nós estamos em hotéis diferentes. Hotéis diferentes. Então tá bom. Então, enquanto você adiciona ele aí, ou você me diz aqui internamente como é que eu vou adicionar, eu vou devolver a palavra ao Rômulo, que ele está concluindo o raciocínio, tá bom? Então, e eu aguardo o seu chamado. O seu chamado não, você já está aqui comigo. O seu ok pelo chat aqui, tá bom? Ok. Então tá, Rômulos. Não, só como eu dizia, as pessoas antecipavam o seguinte, né? A Lava Jato ela se preocupou muito com a coesão daquela história fabricada da delação dos 77. Mas eles levaram a Odebrecht a pico, destruíram a empresa. Então, eles estão em reestruturação e demitindo muita gente. Eles esquecem que muitas das pessoas que estão sendo demitidas, como a fonte nossa, sabem de muita coisa. Não são só os 77 que sabiam das coisas. Então, muita gente aí saiu da empresa de uma maneira desrespeitosa e tem informações que vão vir a público. É isso aí, Rômulo, esse assunto aí vai render pra caramba. Nós vamos conversar muito sobre isso. Eu sei que você está aí ansioso para a gente falar sobre isso. Eu também estou. Um assunto que tirou nosso sono, que não deixou a gente dormir aí nos últimos dias, não é? E que tem tem atraído muita gente boa também para o programa. Muita gente se oferecendo como se diz, voluntário para ajudar nessa empreitada aí de trazer essas informações importantes. Eu estou tentando aqui adicionar a minha conversa com o Samuel, o Eugênio Aragão, mas parece que a conexão dele não está muito boa, tá, Samuel? Então, enquanto isso, eu vou conversando com você, enquanto eu tento adicionar aqui o Eugênio. Eu quero saber, Samuel, você já está em Porto Alegre, não é isso? Alô, Samuel? Samuel voltou a ter aquele problema habitual e aquele problema de conexão da internet, mas a gente vai nessa aí. Rômulo, como eu estava falando. Porque afinal então, os dois estão em trânsito, né? Eu não sei se você falou, mas os dois estão em Porto Alegre. E aí, por isso que ele está num hotel e o Eugênio Aragão em outro. Os dois estão lá e a gente justamente quer falar com eles para sentir o pulso de como é que estão as coisas lá. Exatamente, a gente quer saber como é que está Porto Alegre. Quero dizer também que a gente vai ter amanhã aqui a participação de uma jornalista que foi gentilmente oferecida aí como colaboradora para o dia específico de amanhã pelo pessoal do Sindipetro NF. Bom dia. Bom dia. O Eugênio está na linha já. Certo. Eugênio, bom dia, Eugênio Aragão. Bom dia. Tudo bem? Prazer tê-lo aqui de volta. Tudo bem.
Eu quero saber de vocês dois que estão em Porto Alegre, como é que está Porto Alegre, como é que está aí essa atmosfera em torno da defesa da justiça e da defesa do nome de Lula. Eu quero informar vocês que ontem todos os sindicatos europeus, todas as centrais sindicais aqui da Europa receberam um comunicado da Central Sindical Europeia, Internacional, perdão, que todos devem apoiar Lula por uma questão de respeito à sua história e, sobretudo, lutar contra a injustiça praticada contra ele. Estou com esse documento aqui em inglês, já passei para o Rômulus, e vamos publicar em instantes uma nota sobre isso. Então, isso reforça que vocês estão aí defendendo a coisa certa, não é isso, Eugênio Aragão? Isso daí a gente tem a certeza, né? Quer dizer, a coisa que nos conforta nesse momento é de estar do lado certo da história, né? Porque a sentença de Sérgio Moro é de uma forma tão flagrantemente, vamos dizer, uma forma tão flagrantemente injusta, além de ilegal na sua estrutura e nas suas conclusões, não tem base legal nenhuma, que não tem como, mesmo pessoas que eventualmente possam não se identificar nem se simpatizar com o presidente Lula, né, neste momento chega à conclusão que realmente, vamos dizer, a justiça em Curitiba se politizou, se partidarizou, né? Isso dito por juristas dos mais diferentes rincões desse país e também de outros países mundo afora, né? Então, isso aqui nos dá uma tranquilidade muito grande de estar do lado certo. Isso não tem dúvida nenhuma. Agora, se isso é suficiente para reverter o quadro, já é uma outra coisa, né? Nós sabemos que o Poder Judiciário no Brasil, nos últimos anos, vestiu realmente a carapuça de um poder partidarizado, mais do que politizado. Porque politizado o judiciário tem que ser de uma forma ou de outra, né? Porque, afinal de contas, o exercício do poder, seja de que forma, ele pressupõe politização, no sentido amplo. Mas a politização, ela levada a seus termos dentro dos padrões constitucionais, não tem problema nenhum. Agora, a politização, no momento que ela se partidariza, quando ela realmente serve para estigmatizar uns, para favorecer outros, aí isso realmente significa que a justiça se deteriorou na sua missão. É isso aí. Estamos conversando aqui com o ministro Eugênio Aragão. Ele não é ex-ministro coisa nenhuma, porque Dilma não é ex-presidenta. Dilma continua presidenta da República. Quem está aí na presidência assumiu através de um golpe e nós não reconhecemos isso. Eugênio Aragão, que dispensa a apresentação diante de tudo que tem feito pela democracia, pela justiça no Brasil. E agora eu faço uma pergunta para o Samuel e depois o Rômulus vem com uma pergunta para cada um. Samuel, você tem estado à frente aí de caravanas, sobretudo do Paraná, diferentes cidades paranaenses, e uma adesão muito grande das pessoas. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso e sobre essa atmosfera extremamente pacífica, ao contrário do que tentam pintar aí na imprensa tradicional. E a luta é por justiça e vocês estão aí nessa empreitada, não é isso, Samuel? De fato, nós estamos em Porto Alegre tendo saído de várias cidades do Paraná, de todo o Paraná, do interior do Paraná, da capital. Ainda hoje, pela madrugada, outras caravanas se deslocam do Paraná para cá, atendendo uma convocação do governador Requião, do senador Requião, e um chamado das nossas consciências. O Paraná é um estado com um sentido de retidão. Talvez o que mais marque o espírito do paranaense é a consciência da retidão. E a retidão, nesse momento, está sendo colocada em questão. A retidão está sob ataque. A sentença deste juiz, do Sérgio Moro, como disse bem o nosso ministro Eugênio Aragão,
ela é de uma fragilidade, de uma imperfeição, de uma imprestabilidade técnica, que mesmo quem, vamos imaginar, por razões tais ou quais, tem um sentimento negativo em relação ao Lula, mesmo um brasileiro, se tiver um mínimo de consciência jurídica e de consciência cívica, e se tiver dado ao trabalho de ler a sentença, mesmo que não tenha conhecimentos profundos de direito, mas tenha uma visão minimamente equilibrada do ponto de vista lógico e racional, verá que não está diante de uma sentença judicial. Está diante de uma peça mal engendrada, mal elaborada, de natureza retórica, descuidada, persuasiva e que não conclui o que uma sentença judicial deve concluir, que é o de que houve um fato, de que este fato que existiu contraria ou se adequa à descrição hipotética desse fato no ordenamento jurídico e dela deriva uma conclusão. Esta peça imprestável, por sorte, para todos nós brasileiros, imprestável, está sob julgamento. Está sob julgamento, como diz bem o ministro Aragão, não o Lula. Está em julgamento é o judiciário brasileiro, está em julgamento os liberais. Veremos hoje se existem liberais no Brasil ainda, ou se nós entramos de uma maneira terrível e muito difícil numa seara de guerra. Se ainda existe Estado democrático de direito e se existem juízes no Brasil. É isso aí, eu estou conversando com o jurista Samuel Gomes e também com o ministro Eugênio Aragão, porque ele é ministro de Dilma Rousseff, que foi deposta a partir de um golpe, por isso chamamos Dilma Rousseff de presidenta e Eugênio Aragão de ministro da Justiça. Rômulo, agora é com você, Rômulo. Ministro Eugênio Aragão, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Muito repercutiu no meio, né, da resistência democrática um artigo publicado pelo ministro Gilson Dipp, do STJ, com relação à separação entre a esfera penal e a esfera eleitoral. O Eugênio Aragão foi por muito tempo subprocurador-geral eleitoral, junto ao TSE. E eu queria que ele explicasse essa situação, porque, de acordo com o artigo do ministro Gilson Dipp, apenas em agosto começará a análise e não haverá tempo hábil, caso se respeite o devido processo legal, de inabilitar na Justiça Eleitoral o presidente Lula com base numa eventual confirmação da sentença do Sérgio Moro no 2º grau. Então, eu queria que o ministro Eugênio Aragão, com toda a sua experiência lá no TSE, explicasse melhor para o nosso público que está nos ouvindo nessa manhã, Wellington. Conseguiu ouvir a pergunta? Olha, conseguiu. Então, vamos. Desculpe, pode concluir. Responder. Olha, o Tribunal Superior Eleitoral, interpretando a lei de inelegibilidades, tem por diversas vezes dito que a inelegibilidade decorrente da confirmação de condenação em 2º grau, ela pode ser afastada se houver recurso com efeito suspensivo, né? O efeito suspensivo no caso concreto, não é um efeito suspensivo em tese, né? Porque o recurso especial, que é o recurso ao Superior Tribunal de Justiça, de regra, não tem efeito suspensivo. Mas, em casos determinados, poderá ser conferido o efeito suspensivo por quem recebe o recurso no STJ. Tá? Então, a chance é muito grande, mas muito grande mesmo, de haver um recurso com efeito suspensivo. Acaso esgotadas todas as instâncias do Tribunal Regional Federal e sem sucesso, e ainda está para ser provado, né? E a partir daí, então, vamos dizer, a discussão ser feita no âmbito do STJ e mais tarde no STF, sem nenhum prejuízo para a elegibilidade do presidente Lula. E, nesse caso, né, ele vai fazer regularmente o seu registro, que deverá ocorrer em agosto, né? E para esse registro ser invalidado, existe todo um processo,
né, com ampla defesa, que é o processo de impugnação de registro. Os prazos desse processo, eles são, vamos dizer, são exíguos, mas se a gente computar todos os prazos, fatalmente, uma decisão sobre impugnação do registro entrará no meio da campanha eleitoral. Né? Então, quer dizer, é um caminho ainda muito longo. Não é uma, vamos dizer, uma coisa que está acontecendo de hoje para amanhã. Eu sempre tenho dito, para acalmar as pessoas, que a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região de amanhã tem um valor simbólico muito grande, porque o que se está julgando, como eu falei, não é Lula, é o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a justiça brasileira. Saber se nós temos realmente ainda uma justiça imparcial nesse país. E quanto ao que nos interessa, que é Lula poder concorrer, aí ainda tem um caminho grande pela frente. Ou seja, amanhã não é o fim do caminho, só é mais uma etapa, sem dúvida nenhuma, uma etapa, vamos dizer, muito pedregosa, mas nós vamos caminhando. Ok, agora o Rômulo tem uma pergunta para o Samuel Gomes. Rômulos. Meu amigo Samuel, como nós falamos aqui, você, além de advogado atuante, é um militante do PMDB e organizou a caravana de militantes do PMDB, esse PMDB que tanta gente aqui tem restrições e não entende que é uma coisa diferente, difusa, e que há diversas posições dentro desse partido, que é o que tem mais capilaridade no Brasil. Você fez isso, levou, e eu queria a sua avaliação como um militante que não é do PT, é de outro partido, sobre as pessoas que estão aí em Porto Alegre, que não são do partido. Eu queria que você relatasse sobre pessoas de outros movimentos sociais, ou pessoas até não vinculadas a movimentos espontâneos da sociedade, que entendem que a defesa de Lula é a defesa da democracia brasileira. Samuel. Olha, o fato de o PMDB e PMDBistas de vários lugares do Brasil, especialmente os liderados pelo senador Requião, estarem com o povo brasileiro nesse momento é absolutamente compreensível. O PMDB o PMDB que existe, é o PMDB do documento Esperança e Mudança. É o único documento político, programático que o PMDB tem em vigência. Esse documento que orienta esse suposto governo Temer, que é o documento Uma Ponte para o Futuro, ele não existe. Ele é um documento que não foi aprovado em momento nenhum, um documento que não foi feito por PMDBistas. É um documento, uma carta compromisso com o capital financeiro internacional e que desvia o Brasil do seu projeto nacional, do seu projeto de nação. Então é absolutamente compreensível. O que não é compreensível é que o Temer e o Jucá estejam no PMDB e não estejam na cadeia. É isso que é incompreensível. O PMDB está junto com o povo brasileiro. O Requião é o primeiro filiado no Paraná, um dos primeiros do Brasil, e é um subscritor, junto com o Carlos Lessa, junto com tantos outros, com o Luciano Coutinho, do documento válido, vigente, que é o documento Esperança e Mudança, que é o compromisso do PMDB com o futuro do Brasil. Agora, a questão do Lula não é partidária, não é do PT. O PT tem que os petistas que eventualmente podem se sentir por obrigação, por dever de ofício defender o Lula, o fazem também por consciência, mas o Lula, a defesa do Lula não é do Lula, a defesa do Lula é de que o Brasil tem o direito de ter uma eleição livre e que este golpe que foi dado, ele não pode se consumar. Ele não pode, sob hipótese nenhuma, impedir que o povo brasileiro faça um julgamento político. O Aragão disse bem, o judiciário exerce uma atividade política, porque é um ramo do Estado. O Estado brasileiro, qualquer Estado, exerce o poder, e o poder é político. Agora, o judiciário julga tecnicamente, mas este judiciário, nosso judiciário, foi capturado não totalmente, ainda é um território em disputa. O judiciário brasileiro está sendo convocado pelo povo brasileiro, que está aqui em Porto Alegre e em todo o Brasil, atento a esse julgamento, está sendo convocado para se recolocar no seu lugar, para retornar ao caminho da obediência à Constituição e à obediência à lei. O judiciário brasileiro está sendo chamado, se está dando a ele uma oportunidade
para voltar ao caminho da institucionalidade, da legalidade, da constitucionalidade. Então, é isso que todos nós estamos fazendo, eu como advogado, como jurista, o Aragão, tantos outros brasileiros. É dar ao judiciário brasileiro uma oportunidade de que retorne ao caminho da constitucionalidade e do respeito à lei. É isso aí. Eu estou conversando com o jurista Samuel Gomes e também com o ministro Eugênio Aragão, ministro da Justiça do governo Dilma Rousseff, que para a maioria dos brasileiros ainda continua como o governo legítimo do Brasil até final deste ano. Eu quero fazer a última pergunta ao Eugênio Aragão. Eugênio Aragão, eu gostaria de saber, eu sei que é uma pergunta que parece primária, mas é a pergunta do público e é preciso acalmar as pessoas. Como jurista, com a sua experiência, qual é a sua real expectativa em torno desse julgamento? Pode haver surpresa ou é mais uma sentença anunciada? Olha, aqui há atores, né, do próprio Tribunal Regional Federal que, na verdade, gostariam de consumar, né, essa condenação no segundo grau. Disso não tem dúvida. Os movimentos que foram feitos de dezembro para cá, mesmo vamos dizer, a aceleração do passo para atropelar outros feitos que estão para ser julgados, as andanças do presidente em Brasília, com alarmismo, que é típico de certos setores inconformados com os movimentos democráticos, denotam realmente uma vontade de, vamos dizer, cometer uma violência, nesse caso. Só o fato de, hoje, essa população pacífica estar aqui reunida em Porto Alegre e a gente vê anunciado por aí que existe até franco-atiradores nos telhados dos prédios, isso é assustador, né? Então, isso mostra que há um cenário realmente para a consumação de uma violência. Mas, afinal de contas, temos aqui três juízes para efetivamente decidirem o jogo amanhã, né? Eu não tenho muita esperança em relação ao relator. O relator, ele tem relações de amizade com o Sérgio Moro e já tem dito claramente a que veio. A nossa esperança está mais nos outros dois, né? Enfim, no revisor, que foi, aliás, extremamente rápido na sua tarefa de revisar. Em poucos dias ele concluiu essa tarefa. E me parece que isso pode ser também um sinal interessante, no sentido de que ele talvez tenha encontrado algo tão gritante, uma preliminar, que ele nem viu necessidade de adentrar no mérito. E depois temos o juiz, o desembargador Laus, né? O desembargador Laus tem, vamos dizer, uma trajetória familiar de resistência, né? O pai dele trabalhou com o João Goulart, não é isso? Então, me parece que é uma pessoa que deve ter consciência do que está fazendo, e a gente espera também que, portanto, ele seja capaz de, colocando a mão na consciência, retificar esse caminho torto que aqui foi colocado por Sérgio Moro. Eu vou lhe dizer, como otimista, eu espero sim que o tribunal dê um exemplo e realmente vamos dizer, renove a esperança no judiciário brasileiro, reformando a sentença do primeiro grau. Agora, é aquela coisa, né? Como diz a sabedoria popular, né? Cabeça de juiz e bumbum de neném, ninguém sabe o que vem, não é isso? Então, a gente não sabe o que pode vir a acontecer. Qualquer coisa realmente é só bola de cristal. Eu sou um otimista e eu espero que realmente o judiciário tem essa capacidade de autocrítica e de rever essa decisão teratológica do Sérgio Moro no primeiro grau. Tá bom. Agora o Rômulo tem a última pergunta para o ministro Eugênio Aragão. Rômulo. Na verdade, para os dois, né? Mas é o seguinte, a gente está vendo notícias na imprensa de que os dois desembargadores, que não o relator,
sairão de férias, logo depois de confirmar ou não a sentença do Lula. Então, os recursos a essa sentença serão julgados por juízes substitutos, um caso de tanta repercussão. Eu queria perguntar, gente, se todo mundo sabe, né, a aceleração que foi feita para pautar esse julgamento. E os dois agora saem de férias, não vão julgar os recursos, e já há a notícia de quem vai substituir o Leandro Poulsen. É um amigo do Sérgio Moro, chamado Antônio Bochenek, que assinou com ele artigos de opinião na imprensa defendendo a Lava Jato contra os seus críticos. E aí o pessoal fala, uai, mas você não está impedido? Você se pronunciou já sobre isso? Ele fala, não, eu me pronunciei em tese, como acadêmico, não conheço o caso do triplex, eu só vou ver nos autos, então, em princípio, não me considero impedido. Isso é uma piada. Eu queria perguntar para esses dois juristas grandes sobre essa situação, a temeridade de um caso de tanta repercussão, os juízes decidirem e não julgarem os recursos saírem de férias, um mês cada um. Olha, vamos fazer assim, cada dia com sua agonia, né? Vamos agora primeiro aguardar a decisão amanhã e em cima dessa decisão é que a gente calcula os próximos passos. Uhum. Porque se a gente quer ficar abraçando o mundo com os braços e com as pernas, né, a gente pode realmente ficar meio sobrecarregado emocionalmente. Eu acho que não é uma boa técnica. Eu não sei o que está para acontecer nem amanhã, quanto mais depois da manhã. Né? Vamos primeiro pegar essa etapa de amanhã. E eu acredito que nós possamos ter surpresas. Eu espero que tenhamos surpresas. Até porque pode, por exemplo, um deles pedir vistas. Uhum. E aí essa coisa de sair de férias acaba sendo, para aqueles que querem ver a condenação popular, um tiro pela culatra. Não é isso? Obviamente. Então, vamos aguardar com tranquilidade que existem juízes que já perderam o sentido do que é suspeição. Isso daqui é uma realidade, né? Nós vemos o próprio Moro, que se abraça com Aécio Neves, se encontra com Dória, recebe prêmio da Globo, né? E ele não se vê em momento nenhum suspeito para julgar esse caso do Lula. Não estou nem falando aqui de competência que ele não tem, mas nem se achar suspeito já vamos dizer, um escárnio. Agora, vamos devagar, vamos ver. Também existem outros desembargadores no TRF com posições mais conscientes, mais consolidadas. Não podemos, como dizia meu velho pai, né, não podemos chorar antes de apanhar. Né? Com certeza. Olha, eu quero agradecer aqui ao Eugênio Aragão. Agora eu vou passar a palavra conclusiva para o Samuel Gomes e desejo boa sorte aí em Porto Alegre aos dois desde já, em nome do Duplo Expresso, de todas as páginas que compartilham esse programa, do público que está aqui vibrando com os seus comentários e respostas. Eu quero que vocês liderem aí essas pessoas que estão realmente precisando dessas referências de tranquilidade nesse momento muito crítico que estamos vivendo, que é decisivo para a justiça brasileira. Samuel. Olha, eu penso que o judiciário brasileiro não está, nesse momento, vivendo uma situação tranquila. A saia justa em que estão os julgadores, saia justa que lhes colocou o juiz Moro, pela fragilidade da sentença e por tudo mais que representa esse julgamento, é também do judiciário como um todo. Assim como Eugênio, eu tenho relações, amigos, parentes, que são juízes, desembargadores, no próprio Tribunal Regional Federal, amigos de longa data, de bancos escolares, e eu sei como esta situação repercute de maneira constrangedora para o tribunal. E o judiciário, como qualquer instituição, tem uma autoimagem, ou tenta construir uma imagem. E portanto, eu também penso que, em razão da resposta do povo brasileiro,
que pela sua voz foi calando o alarido ensurdecedor que a mídia artificialmente criou no Brasil, repercutindo o velho moralismo oportunista, a velha bandinha da UDN, que hoje é uma banda de heavy metal terrível, muito ruim. Isso tudo produziu resultados e produzirá. Este dia que nós estamos vivendo aqui, amanhã, hoje e amanhã, ele é um passo, mas um passo muito importante, porque sinaliza para o judiciário brasileiro que o povo brasileiro caminha no sentido da defesa da sua história, do seu projeto nacional e da Constituição. E, portanto, este passo, esta caminhada do povo brasileiro impõe ao judiciário uma decisão. E essa decisão, eu penso que poderá surpreender aqueles que militam, conspiram e desejam que o Brasil não siga o seu caminho. Eu também sou otimista. Vamos em frente. Vamos em frente. Eu só queria confirmar uma coisa. Lula vai estar presente porque o PIG, o Partido da Imprensa Golpista, está contradizendo isso. Ele vai estar em Porto Alegre? Olha, a notícia que nós tivemos é que hoje ele estaria aqui. Certo. Então, o Lula vai estar... Não, Wellington, está confirmado. Está lá no Brasil 247, eu mandei o link para você agora. O Lula falou, vou estar em Porto Alegre para agradecer a solidariedade do povo. Então, a imprensa veio colocando essa história e não vai estar tentando desmobilizar. Mas é evidente que o presidente Lula iria lá encontrar os defensores da democracia brasileira. Então, hoje ele vai estar lá e amanhã em São Paulo. Com certeza. Então, Lula vai estar em Porto Alegre já a partir de hoje. Muito bom. Eugênio Aragão e Samuel Gomes, muito obrigado. E parabéns pela luta, parabéns por tudo e espero tê-los aqui em breve, tá bom? Um grande abraço. Tá bom. Abraço a todos. Um abraço. Eu conversei aqui com o ministro da Justiça de Dilma Rousseff, presidenta eleita e que foi destituída através de um golpe, o Eugênio Aragão, ministro da Justiça, ainda para a gente, para mim, para você, que não reconhece Temer como governo de alguma coisa, não é? Ou de coisa alguma, como você que prefere, como é que você quer que eu fale, e você que escolhe, aliás. O Samuel Gomes, que é jurista, e o nosso comentarista aqui de assuntos jurídicos, também do programa. Nós estamos sempre trazendo opiniões, nós sempre estamos trazendo aqui atores desse momento decisivo da política e da justiça do Brasil. Amanhã, dia 24, em Porto Alegre, a justiça brasileira será julgada, porque o TRF4 vai decidir o que quer para a justiça, seja vista como algo sério ou apenas como um puxadinho do Projac ou mais um comitê vazio do PSDB, o partido de Aécio solto, o partido de Serra solto, de Alckmin solto e de Fernando Henrique Cardoso solto e ainda abrindo a boca para falar de justiça. O homem que mais aparelhou a justiça na história do mundo. Do mundo. Não teve nenhum presidente da República do mundo. Você pode pesquisar em qualquer livro que você quiser. Não vai encontrar um presidente da República que tenha aparelhado tanto a justiça para se proteger como o canalha mor Fernando Henrique Cardoso, o velho velhaco. Tá? Não é velho, porque ser velho é ótimo. Agora, ser velhaco é terrível, viu, Fernando Henrique? Rômulos, vamos lá. Wellington, eu acabei de pregar na seção dos comentários aí um link para o artigo que a gente publicou ontem, né, na virada do domingo para segunda, com aquele áudio bomba que detonou, aquilo que vocês tanto aguardavam, tanto pediam. Tá aí. Por que eu fiz isso? Porque eu fui atualizando o artigo ao longo do dia, com novas informações que chegavam e repercussões que eu recebia não só de vocês, mas na imprensa e outras coisas. E a última atualização eu coloquei hoje de manhã. E aí já está aí o link, já está também na descrição do programa, para que vocês vejam. Questões importantes. A primeira, como eu já comentei aqui, foi a questão da Mônica Bergamo, algumas horas depois da gente ter publicado o artigo e o áudio. Evidentemente, ela já estava com isso combinado, já estava apurado, mas ela publicou uma notinha, aquelas notinhas, né, que são recados que as pessoas mandam pela imprensa, plantado pelo Marcelo Odebrecht, fazendo a sua ameaça não tão velada aos dois, a Lava Jato e ao pessoal no Odebrecht, que fez o acordo da fraude na investigação. Notadamente, o seu cunhado, Maurício Ferro, que foi o encarregado do desmanche. Eu falei, inclusive, com o Rodrigo Tacla Duran, com quem
que desapareceu aí nas últimas 2 semanas, mas ele me confirmou isso, que a contrariedade dele no processo com relação à situação do Maurício Ferro. O Maurício Ferro, que sempre foi diretor jurídico, foi encarregado de desmontar o setor de operações estruturadas logo que as investigações começaram. Isso foi relatado no processo por vários dos delatores, dos diretores do Odebrecht, e ele não foi sequer indiciado, Wellington. Ele não presta depoimento, nada. Ele não aparece. O Sérgio Moro, o Ministério Público, não querem saber nada da pessoa que foi encarregada de desmontar, queimar o arquivo do banco de dados do Odebrecht, desmantelar, demitir as pessoas, sumir com as pessoas responsáveis. E o Marcelo Odebrecht sabe do peso disso, sabe da implicação que isso tem, não só para os acordos da Odebrecht, né, da leniência e o acordo de 77, então explosivo lá na casa dele, mas também na Lava Jato, porque tem toda a questão das fraudes processuais, da obstrução da justiça, que a Lava Jato vem cometendo. Então, ele sabe que se ele tem como provar, nessa notinha plantada lá na Mônica Bergamo, ele fala que a gente antecipou aqui, Wellington, semanas, a questão da Braskem, que a Braskem, primeiro ele plantou uma notinha nela umas 2 semanas atrás, falando a mesma coisa, que tinha uns e-mails que comprovariam propina da Braskem, que não apareceu a Braskem, mas é apenas uma. Tem vários subsidiários do Odebrecht e outros negócios que não entraram na Lava Jato porque eles estão ocultando amigos da Lava Jato, como você falava, o PSDB, e também corruptos no Judiciário e no Ministério Público. Então, eles estão escondendo 600 alcunhas daquelas carecas, 600, a Odebrecht nunca disse quem era. Tem vários períodos, isso tudo publicado na Folha de São Paulo, hein? Tem vários períodos de repasses que foram censurados, não tem. Então, assim, tem de janeiro a outubro de 2014, aí some 6 meses, aí depois volta 6 meses. É tudo intercalado com áreas de apagão no que foi entregue à justiça. Então, a Folha de São Paulo vem dando isso e vem dando espaço para o Marcelo Odebrecht plantar essas notinhas. Ora, o Marcelo Odebrecht não tem interesse em implodir necessariamente o acordo de delação, porque aí volta do zero e a leniência. Mas ele quer forçar, ele está plantando essas notinhas para forçar o judiciário, no caso a Lava Jato, e o pessoal da Odebrecht também, para fazer pressão no judiciário, já que eles são cúmplices e um está refém do outro, para que a sua pena seja reduzida. Ele não quer ficar nesse regime de prisão domiciliar. Então, assim como o TRF4, Wellington, na surdina, diminuiu a pena do Sérgio Moro, olha, ato falho, diminuiu a pena do Eduardo Cunha, que foi o processo mais rápido julgado lá. Só tinha um nos últimos 12 meses que era mais rápido do que o do presidente Lula. A diminuição da apelação do Eduardo Cunha, que resultou na diminuição da sua pena, que não apareceu na imprensa. Só se falou da condenação do Sérgio Moro, e ali é um jogo de cena, Wellington. O Moro condena porque sabe que no segundo grau o pessoal vai diminuir. Então, a gente sabe que o Sérgio Moro é refém do Eduardo Cunha, por todas as questões aqui que a gente já comentou naquele artigo de grande repercussão, falando sobre o elo perdido entre a Lava Jato e o Banestado, que é o doleiro Dario Messer, que tem o Sérgio Moro no bolso. Na cúpula do Odebrecht se dizia que se há um homem que pode implodir no estalar de dedos o Sérgio Moro, é o doleiro, o maior doleiro do Brasil, Dario Messer. Pois então, por essa questão, como o Sérgio Moro é refém do Eduardo Cunha, ele faz ali um jogo de cena, você vê, dispensou a Cláudia Cruz, com o mesmo argumento que ele usa para condenar o Lula, ele inocentou a Cláudia Cruz, falando, não, eu não pude comprovar que esse dinheiro veio especificamente do desvio da Petrobras. Então, não o dinheiro do Triplex também ele não comprovou que veio da OAS. Mas, enfim, 2 pesos, 2 medidas. Mas ele condenou o Eduardo Cunha já na certeza de que o Gebran, o camarada dele lá no TRF4, depois ia quebrar o galho, ia diminuir a pena e que isso não ia sair na imprensa, como não saiu. A primeira notícia foi essa da Folha, quando já está tentando a Folha faz um jogo duplo, ela está em cima do muro, ela morde e assopra. Então, ela faz a pauta contra o Lula, mas nos dias de menos movimento, para não ter tanto impacto assim, ela solta umas coisinhas assim que para ir se distanciando da Lava Jato, porque ela sabe que a casa está ruindo. E aí tem essa questão. Diga, Wellington. Não, eu só fico admirado, é que tudo isso, todo mundo sabe, né, Rômulus? E é isso que a gente chama de ghost news. É a notícia que a gente não vê, mas existe e assusta, diante da perplexidade que causa. Por isso que nós somos caçadores de ghost news. Né? Exatamente. Esse papo furado de fake news, né? Para que o Facebook agora decidiu que vai dar prioridade às notícias do PIG. Tem apoio ao fake news maior do que esse? Não existe. Não existe. Lembra das capas da Veja? Lembra das manchetes da Globo contra Dilma, contra Lula? E tudo mentira?
Eles estão agora respaldando fake news, dando prioridade ao PIG e tomando partido político, porque o PIG é partido da imprensa golpista. Então o Rômulo está aqui falando de coisas que ele na Suíça sabe, eu na Suécia sei, você aí no Brasil certamente sabe. Agora tem que ficar aqui. A gente poderia estar falando agora, por exemplo, com algum jornalista ou algum jornalista que está em Porto Alegre, entrevistando pessoas, entrevistando o povo, não para perguntar como é que você se sente como cristão. Estou de volta apesar do Facebook, estou de volta apesar de tudo isso que está acontecendo. A gente agora está realmente sob um fogo, sob uma censura ridícula. É ridículo. Pode me cortar de novo se for necessário aí, mas eu não vou calar diante desses absurdos que estão acontecendo. Eu tenho mais é que manifestar aqui o meu repúdio. Peço a vocês que estão de volta aqui ao programa que continuem compartilhando, porque a luta é dura, a gente está lutando contra o império. Essa luta aí não é só uma luta do PIG, o Partido da Imprensa Golpista, é uma luta internacional. O Brasil está sob invasão. Tirar Lula do páreo é meta dos Estados Unidos da América e do mercado financeiro internacional que está roubando o Brasil e os brasileiros. Quer escravizar o Brasil, o brasileiro, aliás, e roubar as nossas riquezas. Rômulo voltou aqui. Rômulo está de volta aqui. Rômulo, a gente está sob ataque, como você bem percebe. Tenho aqui uma das melhores internets do mundo. Fique claro isso. Tenho equipamentos maravilhosos. É uma questão mesmo de sabotagem contra o nosso trabalho. Estamos transmitindo a partir da nossa página do programa com pessoas de extrema confiança na administração e edição da página para evitar surpresas. Então, eu quero dizer que é realmente um ataque contra a liberdade de expressão, contra a liberdade de imprensa, e ninguém vai nos calar. Não vai nos calar, ninguém vai conseguir calar, porque é a quarta vez em menos de 2 semanas que derrubam o nosso programa do ar. Coincidentemente, toda vez... Na hora que a gente começa a falar do tema principal contra a Lava Jato, com denúncia, cai. Você vê, ontem foi a mesma coisa. Começou o último bloco, a gente falar da Lava Jato, pum. Pois é. Vamos começar agora o programa falando sobre esses assuntos, para ver se eles têm a cara de pau de derrubar logo no começo. Wellington, porque eles acordam tarde. Eles não acordam 6 da manhã. Então eles acordam 7. Aí vem, os caras estão falando lá do Sérgio Moro, estão entregando tudo. Derruba esses... Eu ia falar palavrão. Enfim, aí começa o ataque. Mas, enfim, é o que a gente está vivendo, né, Wellington? É o tempo, são os tempos, infelizmente. Pois mas é. Continuando... Não, eu só quero completar esse assunto aí, Rômulo. Eu só quero dizer o seguinte, é engraçado que ainda tem gente que abre a boca para dizer não acontece nada disso, não. Tá tudo bem, tá tudo ok, o Facebook é amiguinho. O Facecut, né, que está querendo virar Orkut agora. O Facecut, que está querendo botar ursinhos carinhosos na timeline notícias da Globo. A receita de Ana Maria Braga. Então, infográficos, aqueles infográficos, não é? 10 motivos para acreditar que o TRF4 é justo. Aí vem, não é? Então, a gente estava falando sobre Ghost News. Ghost News é isso aí. Ninguém está discutindo que nós estamos sob ataque internacional, que o Brasil está sendo roubado, que o brasileiro está sendo transformado em escravo e que a imprensa tradicional, que tem concessão pública, deveria defender os interesses do Brasil e dos brasileiros, ela trabalha contra o próprio país e contra o próprio povo, quer escravizar o próprio povo. É isso, certo? Mas a gente, principalmente Rômulo, mas nós fizemos investimentos aqui, nós vamos sair dessa plataforma. Quer dizer, não vamos sair, vamos continuar. Vamos continuar. Mas vamos ter a transmissão, a geração em todas as páginas a partir da nossa própria tecnologia, da nossa própria plataforma. Tá bom? E já temos a página do programa, duploexpresso.com, para poder transmitir o programa a partir de lá e nas redes sociais, todas elas simultaneamente. Para não ficar escravo de uma rede social imperialista,
que tenta criar conceitos de fake news para promover a censura, para promover a perseguição. O nosso programa, só para desespero desses imbecis, o nosso programa hoje bateu o recorde de audiências já na primeira hora, com mais de 706 mil pessoas passando por aqui. Temos um contador próprio, com a somatória de todas as páginas, certo? Então isso incomoda pra cacete, né? Eu duvido que aqueles jornais de porcaria da Globo e do SBT e da Band, não é? Com aqueles surfistas do senso comum, né? Na superficialidade do óbvio, eles consigam ter essa audiência. Não tem, isso incomoda. Eu com um tablet e um kit de luz na minha casa, Rômulo lá na Suíça da mesma forma, conseguimos ter mais audiência do que eles que roubam milhões de publicidade para apresentar aquele jornalismo de porcaria, não é? Dizendo que Michel Temer é importante para a estabilidade política e econômica do Brasil. Nunca vou esquecer isso. Nunca vou esquecer isso daquele careca, não é? O surfista do senso comum lá da Band. Rômulo, conclua aí antes que cortem de novo a transmissão. Vamos embora, vamos acelerar. Wellington, só sobre essa questão que você falava do Ghost News. Ghost News, como a gente lançou a campanha aqui junto com o Miguel do Rosário, é a notícia fantasma que não sai no PIG. Entendeu? Ela é muito pior que fake news. Fake news é o que sai no PIG. E Ghost News é que não sai no PIG, que eles tentam esconder. Nesse caso, essa pauta que a gente está investigando é uma Ghost, infelizmente até o momento, é uma Ghost News não só no PIG, como no que você batizou de Globosfera, que é a blogosfera, mas que só orbita na Globo. Então, aí o pessoal está dormindo no ponto e não está repercutindo essa pauta, que é fundamental aí na antessala, na véspera, literalmente, do julgamento do presidente Lula no TRF4. Mas, continuando. Então, eu atualizei o artigo ao longo do dia de ontem, coloquei o link para as pessoas envolvidas, os nomes dos diretores da Odebrecht, quem é responsável pela fraude, quem opera. Era mesmo o nome que eu falei, é correto, é Paulo Soares. Ele é a pessoa da Odebrecht, Wellington, que extrai os documentos e entrega para a Polícia Federal. É ele que está fazendo a perícia da Polícia Federal junto. A perícia da Polícia Federal, que vai dizer que as provas são verdadeiras da Lava Jato, ela é feita com o cara que inventou o Drauzio Moabidei, o cara da Odebrecht. Ele que pega os documentos e fala, essa aqui é a planilha certa, tá? Não, essa aqui eu vou esconder. Fala sério, minha gente, isso não é sério. Então, assim, tá tudo. Essa perícia que vai sair é fake. Eles querem, lógico, e como eles sabem da contestação que existe, o presidente Lula está, inclusive, no processo, no incidente de falsidade, esse Paulo Soares foi lá depor por isso, nesse incidente de falsidade. E o doutor Cristiano Zanin falava isso, que foi uma audiência muito esquisita, assim, já estava ali tudo combinado, pergunta e resposta dos procuradores com o Sérgio Moro e com ele, e sentia tensão, porque se ele desandasse ali, a coisa ia ficar desmascarada, então ele estava sendo a todo tempo muito protegido, muito resguardado pelo Sérgio Moro e pelos procuradores, mas não adianta, porque, como a gente sabe, a coisa vaza, né? Ainda mais uma empresa dessa. Como eu falava, a Odebrecht e a Lava Jato, eles se preocuparam apenas com os 77 executivos. Enquanto isso, eles fizeram essa reestruturação, faliram a Odebrecht, obrigaram a demitir uma porrada de gente, e tem muita gente que saiu sacaneada e que agora quer falar o que sabe, entendeu? Até por motivo, né? O nosso amigo lá executivo falou, 1 em cada 100 é kamikaze e não tem medo de morrer, e vai falar. Que foi o caso desse que veio falar com a gente. Então, eu vou ler um comentário, Wellington, que me mandou uma colaboradora do programa, não vou identificar quem é, mas ela falou assim, ó, vendo o depoimento sobre o sistema da Odebrecht no Duplo Expresso, me ocorreram alguns pensamentos. A Odebrecht estava achando difícil segurar os 77 delatores para manter uma história coesa. Eles esqueceram de pensar nos milhares de funcionários demitidos após a Operação Lava Jato, como é o caso dessa fonte que veio nos relatar o que ocorria. Os funcionários foram sumariamente demitidos. São pessoas que têm família e muitos trabalharam na empresa durante anos. Essas pessoas perceberam a farsa, que é um acordo entre o Ministério Público e os donos da Odebrecht, que só preservam os interesses desses dois, da Lava Jato, seu interesse político de perseguir Lula e o PT, e a Odebrecht de se livrar, né, e conseguir manter os seus negócios minimamente, manter o controle da empresa. Mas a Odebrecht, ela não se comprometeu só com isso. Ela também se propôs a pagar a multa dos acordos, os custos com advogados e o pacotão de demissão, pacotão oferecido pela empresa com remuneração de topo de carreira para esses 77 executivos, entre aspas,
por 10, 20 anos. Então, a Odebrecht comprou eles, literalmente, para falarem a versão que interessava a Lava Jato e a própria Odebrecht. Mas eles não mostraram nenhuma preocupação, os donos da Odebrecht, com o pessoal de baixo. Eles só se preocuparam com esses 77 executivos. Então, saíram delatando. É evidente que há pessoas embaixo deles, como a nossa fonte, que sabem tudo o que se passou, que têm acesso a documentos. Ó. Essa outra coisa. Fala, a Odebrecht, por exemplo, ela se preocupou ultimamente, as ações sociais do grupo, eles voltaram para a questão penitenciária. Então, depois que o Marcelo Odebrecht estava preso, eles fizeram doações, até doação de cobertor, não sei o quê. Em vez de se preocupar, como se a empresa tivesse agora responsabilidade social, em vez de se preocupar com a própria condição dos seus empregados que estão sendo demitidos sumariamente sem o pagamento de direitos. Essa nossa fonte, ela foi demitida e não foram pagadas as verbas rescisórias legais. Né? Isso foi mais um motivo, lógico, que deve ter revoltado ela. Então, o preço que foi imposto ao Odebrecht, do enxugamento da empresa, né, pelo império, como você fala, Wellington, do desmonte, falou, não, Odebrecht, estava crescendo muito, a gente quer você só pintando parede, entendeu? Botando piche na estrada, só isso que você vai fazer. Nada de construir submarino nuclear, tá louca? Nada de ter fábrica de mísseis, a Mectron, não. Isso aí você se desfaça de tudo e não atue mais fora do Brasil. Fique aí. Então, eles sabem que o preço era eles diminuírem, aceitaram isso para continuar dono, mas no meio do caminho demitiram um monte de gente que sabia. Então, quantas dessas pessoas têm história para contar sobre a empresa? Quantos podem ter ouvido, visto, presenciado fatos comprometedores lá no Odebrecht? Quantos estão em posse de documentos, rascunhos e cópias de parte do sistema? A nossa fonte, ela tem, por exemplo. Ela ficou com medo, não quis dar o HD, porque achou que ia se identificar, mas ela tem. Inclusive, ela repassou para outra pessoa. Tem outra pessoa que também tem cópia. Não sei se em algum momento isso virá a aparecer. Espero que ela tome coragem. Tem muita gente conclamando, Wellington, nas redes sociais falando, tenha coragem, vai até o fim, não sei o que tal, vamos ver o que acontece. E aí, essa colaboradora do blog conclui. O Duplo Expresso abriu a caixa de Pandora da Odebrecht mais cedo do que a Lava Jato esperava. Por isso, eles têm essa pressa na condenação do Lula. Porque o acordo de leniência do Odebrecht tinha prazo de validade e venceu antecipadamente. E aí eu reproduzi, porque estava em linha uma coisa que aquele executivo que me ajudou a escrever o artigo tinha falado, lá em dezembro, lá atrás, quando eu mandei os áudios para ele, ele ouviu, me ajudou, fez aquelas notas em cima do que eu elaborei o artigo. Isso lá de dezembro, ele falou, quando ele ouviu, ele terminou falando, ó, corajoso esse cara, hein? Amigo, a história se repete. Igualzinho à história da secretária que derrubou o Collor. Não tratam bem os funcionários, dá nisso. E entre 1000, sempre tem um kamikaze que não tem medo de morrer. Aí ele conclui, né? Aí isso era se o país fosse sério. Não sabemos se haverá isso. Ele fala, é o caso desse cara. Vai derrubar a República e o governo do golpe. Lula vai renascer de novo, como a Fênix. E aí eu não botei no trecho que ele falava. Daqui a pouco até o presidente do TRF4, o Thompson Flores, vai falar o quanto está decepcionado com o Sérgio Moro, com o trabalho do Curitiba. Eu não vejo que vai acontecer isso. Eu acho que é uma esperança excessiva. Mas fosse um país sério, o que foi revelado até aqui, que vem sendo confirmado pelo próprio Marcelo Odebrecht em notinhas plantadas na Folha de São Paulo, derrubaria qualquer... Eles estariam presos cautelarmente, todos eles, né? Porque é fraude processual, obstrução à justiça lá em Curitiba, torta de direito, fora extorsão, corrupção, todo aquele esquema lá do Zucoloto, denunciado pelo Tacla Duran. Então, essa seria a resposta em qualquer país. Só que no Brasil, eles sempre ficam esperando para ver o colar-colou. Então, eles esperam para ver a reação das pessoas, se elas aceitam passivamente as arbitrariedades dele, e se for o caso, eles continuam. É sempre assim. Inclusive, é isso que eles estão fazendo com o julgamento do Lula, não é, Wellington? Eles estão vendo a temperatura, essa coisa, não, vamos ver e tal, porque o objetivo, TRF4, eu acredito, minha opinião, lógico, vamos ver aí, né, se tem o que vier é lucro. Eu falo, eu já realizei o prejuízo. O prejuízo é a confirmação da condenação. Se vier alguma coisa, é lucro. Mas eu considero que o mais provável ainda é a confirmação da condenação. E aí, isso vai ser decidido lá em Brasília, nas apelações, também na justiça eleitoral. Então, o pessoal em Brasília também já decidiu. O golpe só se completa com o Lula não podendo concorrer. Mas esse pessoal em Brasília, eles sempre esperam para ver... É o colar-colou, é o João sem braço. Então,
só o povo pressionando, por isso que Porto Alegre é tão importante. Eu falar com o ministro Eugênio Aragão, não é questão de querer queimar a etapa. É importante mostrar a força popular, já em Porto Alegre, que, como você disse, vai ser o réveillon político do Brasil, para já ir acordando, mostrando para eles uma escalada. Ali é o início, e só vai crescer para quando chegarmos em Brasília, esse pessoal ser forçado pela correlação de forças na sociedade a permitir um direito, que é o direito do brasileiro de votar, se assim quiser, em Luiz Inácio Lula da Silva para presidente. Ou seja, é lá que a gente vai derrotar o golpe, porque o golpe, eles não arrebentaram a economia brasileira por 10 anos, então aí de boicote e tal, apagão, depois jornada de junho, não sei o quê, e não vai ter Copa, e Olimpíada, e corrupção, e Lava Jato, Lava Jato, Lava Jato. Eles não fizeram tudo isso, eles não queriam arrebentar necessariamente a economia brasileira. Isso foi um requisito para eles tirarem o PT do poder. Conseguiram. Mas eles vão lá, poxa, a gente fez isso, sacrificou a economia, estamos ferrados aí, passamos por cima da Constituição, expulsamos o presidente, rasgamos as leis para agora chegar e entregar de volta para o Lula, e o Lula reconquistar o pré-sal e a Petrobras, a conta não fecha, porque as ordens vêm de fora. Wellington, isso é muito importante. Eu conversava ontem com o nosso amigo Rubens, ele falava, as pessoas têm que entender, no Brasil, elas ficam vendo só a dimensão local, tem que ver a dimensão geopolítica. A linha mestra, como você falava, vem de fora. O golpe que a gente acabou de sofrer, derrubado aqui numa rede social americana, vem de fora. Os americanos, eles não querem ficar reféns do Oriente Médio. Então, eles sabem que o Brasil, o pré-sal está ali, é mais fácil, não é um povo dado, né, a instabilidade, terrorismo, não sei o quê. E o melhor de tudo, o petróleo fica no mar, então não tem nem gente. Eles botam lá a quarta frota, os naviozinhos para fazer a segurança, e já chupam petróleo e já embarcam no petroleiro direto para os Estados Unidos. Então, melhor do que isso não tem lá no Oriente Médio, com todo porque as pessoas falam, lá no Oriente Médio o petróleo é barato, é $2 para extrair. Esse é o custo nominal, mas tem que ser acrescentado, estou vendo cocô aí, Wellington, vou concluir. Mas esse é o custo nominal, mas tem que ser somado esse custo do petróleo, todo o custo indireto, que é todas as forças militares americanas mantidas no Oriente Médio, tem no Afeganistão, no Iraque, na Arábia Saudita. É um custo caríssimo, trilhões de dólares de orçamento, porta-aviões, submarinos, tudo ali no Oriente Médio. Então, isso não é computado, mas é um dinheiro do orçamento americano para garantir esse petróleo a $2. No pré-sal não tem nada disso, não só a tecnologia já barateou, como não tem pessoa perto, no mar. Então, já pega no navio e despacha. Os Estados Unidos não permitirão, eles não querem que o Lula volte e retome. O golpe foi feito pelo petróleo, pela Petrobras. Foi a maldição do petróleo. Eu fiquei muito feliz quando descobri o pré-sal, mas sabe, se não tivesse pré-sal, muito provavelmente não teria tido golpe. E eles sabem que o Lula é a retomada do pré-sal, da soberania brasileira e da Petrobras. Então, eles farão tudo e só o povo na rua, por isso que eu digo, lá em Brasília, que vai forçar essas pessoas que são reféns dos Estados Unidos, a gente sabe por quê, eles todos têm poderes, a inteligência americana sabe de tudo, já falamos aqui da questão do Banestado, do Dario Messer, então a gente tem que forçar eles, para eles poderem chegar para os americanos e falar, olha, eu queria muito fazer o que vocês estão me pedindo, mas não tem como. Não tem como. Então, a gente tem que dar a desculpa para esses juízes do STF e do TSE chegarem para os americanos e falaram, não tenho como entregar nesse momento a cabeça do Lula. É isso, minha gente. Pois é, Rômulo, para você, quem é o cocô do dia, Rômulo? O cocô do dia, Wellington. O cocô do dia é a Folha de São Paulo plantando notinha do Marcelo Odebrecht, né? Servindo de pombo correio nessa chantagem entre Marcelo Odebrecht e Lava Jato para conseguir diminuir a sentença. Então, Folha de São Paulo que fica fazendo esse morde-a-sopra com a Lava Jato. Pois é, para mim é a Globo, que inclusive o pessoal já descobriu o endereço, e ontem estava na entrada da Globo fazendo manifestação, isso é só o começo. Vai chegar um momento que o povo vai estar na bancada do Jornal Nacional apresentando a notícia que o William Bonner esconde, o Ghost News, que a gente faz questão aqui de apresentar. Porque de canalice a gente já está cheio. O PIG já passou dos limites, trabalha contra o Brasil e contra os brasileiros, e a Rede Globo, sem dúvida, é a mãe de todas as atrocidades praticadas contra o nosso país e a sociedade brasileira, Rômulo. Wellington, só para concluir, tem uma frase famosa do Roosevelt, que foi aquele que fez o New Deal nos Estados Unidos, que ele fala, os movimentos sociais iam lá pedir coisas para eles. Ele falou, vocês querem que eu faça isso? Então vão, ocupem as ruas e me forcem. Ou seja, ele queria que houvesse a mobilização social para dar o cacife para ele, a desculpa para ele chegar para o Congresso e falar, tem que aprovar o New Deal. Mesma coisa, a gente tem que forçar para os juízes poderem chegar para os americanos e falar, olha, não tem jeito, não posso entregar a cabeça de Lula. Então, como disse o Roosevelt, forcem eles
a aprovar, entendeu? Então, pessoal, vamos dar desculpa para o STF, falar para os gringos que não tem como entregar a cabeça do Lula. Pois é, então os cocôs do dia são Folha, né? Folha e Globo. O que eu fazia no banheiro? Feliz, 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 feliz. Eu quero lembrar o pessoal da Rede Globo e do PIG, o Partido da Imprensa Golpista, que mentira e entretenimento e desvio de foco não enchem barriga do povo. Vocês sabem o que é que vocês estão fazendo. Vocês sabem o que vocês estão fazendo. Agora eu recomendo que você vá ao Brasil 247 assistir ao Leonardo Atush com mais informações. Amanhã é o dia em que a justiça será julgada pelo povo brasileiro. Tá bom? Eu sou o Wellington Calazans, falei ao vivo, direto de Estocolmo, capital da Suécia, com Romulus Maia na Suíça. E agradeço a você que participou do programa, curtiu, compartilhou e continue fazendo isso. E é sempre um prazer tê-lo aqui. Amanhã estaremos de volta com mais um programa e eu espero que você esteja aqui de volta para um programa que certamente vai ser histórico. Até lá. Wellington, acabei de pregar de novo o link para o artigo. Falei, gente, está lá atualizado. Vão lá no site do expresso.com, está aí na descrição do programa e também na seção de comentários o artigo atualizado, galera. Valeu, um grande abraço para você, Rômulo. Tchau, tchau. E para você que está assistindo.